Meus queridos, a paz de São Jesus, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Teologia à Luz da Bíblia. E hoje estamos aí com um tema desafiador e conflitante. O nosso tema de hoje, quem nunca ouviu o Evangelho será salvo? Está no ar, Teologia à Luz da Bíblia. Nosso texto de base de hoje para o nosso assunto está em Romanos 2, verso 12, 14 e 15, que diz: Porque todos que sem lei pecarem, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecarem, pela lei também serão julgados. Porque quando gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos são lei, os quais mostram as obras da lei escritas no seu coração, testificando juntamente com sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os e quer defendendo-os. No verso 12, em especial, Paulo aqui faz distinção entre dois grupos, aqueles que estão sob a lei de Moisés, aqueles que estão sob os mandamentos de Deus, enquanto aponta aqueles que não tiveram acesso à lei, que não tiveram acesso aos mandamentos de Deus. Mas em especial na parte A que diz: Porque todos os que sem lei pecarem, sem lei também perecerão. É esse grupo de pessoas que eu quero abordar aqui no nosso canal de hoje. Mas antes da gente se aprofundar no nosso assunto, eu queria falar alguns pontos importantes. Primeiro, que não existe dois meios, dois caminhos para ser salvo. Somente o caminho da graça de Deus. Não existe dois planos, somente um plano de salvação. Outro ponto aqui, o homem está morto moralmente, espiritualmente, nas suas ofensas e pecados, como diz o apóstolo Paulo para os irmãos de Éfeso. Isso está em Efésios 2, verso 1 e verso 5. Necessitando urgentemente da graça de Deus na sua vida. Todas as vezes que Deus quis salvar um povo ou etnia, Deus projetava meio para salvar, como Deus fez, por exemplo, com Jonas, o qual queria agir de misericórdia com Nínive. Deus impulsionou Jonas para que levasse a mensagem ao povo de Nínive. Defender que os judeus eram salvos simplesmente por cumprir a lei fica difícil acreditar diante das palavras do apóstolo Paulo que diz em Gálatas 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E Paulo aqui, de fato, faz um Ctrl+C, um Ctrl+V do texto de Abacuque 2, verso 4. Ok? Outro ponto aqui, a lei nunca teve a intenção de salvar ninguém. O objetivo da lei era nos dar o pleno conhecimento do pecado. Vejamos aqui Romanos 3, verso 20, por exemplo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, o conhecimento do pecado. Outro ponto aqui, no período velho testamentário, ninguém era salvo por apenas olhar para a lua, para o sol, para as estrelas ou para as campinas verdejantes, etc. Mas as pessoas eram salvas mediante a fé no Deus de Abraão, como diz a Escritura em Romanos 4, verso 3. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Outro ponto aqui importante, mas por que devo anunciar o Evangelho? Primeiro, porque Jesus levantou seus discípulos para essa finalidade. Marcos 3, verso 14. E nomeou 12 para que estivesse com ele e mandasse pregar. Mas por que devo também anunciar o Evangelho? Outro ponto importante. Jesus disse a seus discípulos, Marcos 16, verso 15. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outro ponto importante, porque devo anunciar o Evangelho, porque Jesus ensinou a fazer discípulo, Mateus 28, verso 19 e verso 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Outro ponto importante, porque devo anunciar o Evangelho, é porque Jesus levantou seus discípulos para ser testemunha, para testemunhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas o ponto importante aqui que é, negligenciar a pregação do Evangelho é colaborar. O colaborar aqui seria cooperar com o império das trevas. A pessoa que negligencia esse papel de levar a palavra de Deus, de fato ele está cooperando, colaborando com o império das trevas. Mas qual a importância de levar o Evangelho? Primeiro, porque Jesus é o único caminho da salvação. João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Outro ponto importante, porque é o único meio de ser salvo, porque é o único meio de ser liberto do pecado. João 8, 32. Se conhecereis a verdade vos libertará.
Outro ponto também, porque não há outro Salvador. Atos dos Apóstolos 4, verso 12, que diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Outro ponto importante também, como será salvo se não há quem pregue? Ou seja, como alguém será salvo se não há quem pregue? Está em Romanos 10, verso 14, que diz: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Essa expressão, não creram no grego aqui, é pisteu, que quer dizer acreditar, ter confiança. Ou seja, como invocarão aqueles que não acreditaram, que não tiveram de fato a confiança? Porque de fato eles não tiveram acesso a essa pregação. Então, é pisteu, ok? E como crerão se não há, e como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Lembrando aqui que essa expressão prega aqui no grego também é keruso, que quer dizer publicar, proclamar abertamente algo que foi feito. Então, como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, com formosos pés do que anuncia a paz, dos que anunciam coisas boas. Como alcançar a salvação? De fato, é somente pelo anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Está em Romanos 10, verso 17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, um único meio, um único elemento de ser salvo é com o anúncio da palavra de Deus. A importância, a relevância de anunciar a palavra de Deus é importantíssima, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Você, que é pregador da palavra, que é um cristão, deve anunciar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus cada vez mais de uma forma maravilhosa, tempo e fora de tempo, aonde Jesus te levar. Pregue a palavra de Deus.